Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Correio desta quarta-feira. Agora são 7h01. Obrigada a você que nos permite entrar aí na sua casa, no seu trabalho, nessa hora do jantar. A você que nos acompanha também pelo canal da TV Correio no YouTube, na volta para casa, enfim. Muito obrigada pela sua companhia. A gente começa essa edição de hoje trazendo aqui um assunto que tem causado uma certa ansiedade entre os trabalhadores, porque chega novembro e com esse mês a ansiedade pelo 13º, não é não? Nosso colunista Paulo Vitor Souto está a postos para esclarecer aí todas as nossas dúvidas, não é isso? Simon Cavalcante, boa noite para você. Exatamente, Linda. Boa noite a você, boa noite a todos. Olha só, ontem a gente falou sobre gastar. Hoje a gente está falando sobre ganhar esse dinheiro extra, que com certeza mexe com a expectativa de todos os trabalhadores. Afinal, quem não quer uma quantia aí extra para poder ou pagar dívidas ou para ir às compras também, enfim, para fazer o que bem entender. Então, para deixar todo mundo aí ciente dos direitos relacionados ao 13º salário, a gente vai conversar com o nosso colunista Paulo Vitor Souto, que, como você disse, já está aqui ao meu lado para nos ajudar nesse aspecto. Doutor Paulo Vitor, boa noite. Vamos começar explicando, né, para quem está em casa. Muita gente entrou no mercado de trabalho agora, nunca recebeu 10º. Então, quem é que tem direito a esse dinheiro extra, esse 13º salário? Boa noite. Boa noite, Simon. Boa noite, Linda. Boa noite, telespectador. Simon, quem tem direito ao 13º é quem de fato é empregado, quem tem a relação de emprego constituída, ou seja, carteira assinada. Muita gente pensa que, por ser diarista, teria direito a uma 13ª parcela, o que infelizmente não existe. Então, a regra geral aqui, para ter 13º, de fato, você tem que ter carteira assinada. Bom, justamente por receber esse nome, né, de ser um 13º salário, algumas pessoas acham que só pode receber se trabalhou os 12 meses do ano, e não é bem assim. Né? De fato, Simon, muita gente pensa que para receber tem que trabalhar o ano completo, mas não. O cálculo do 13º salário ele é feito proporcionalmente aos meses trabalhados por ano. Ou seja, você pega o seu valor de salário, divide pela quantidade de meses trabalhados, para que efetivamente você saiba quanto você vai receber. E você vai receber proporcionalmente se começou a trabalhar em junho, agosto e assim sucessivamente. Bom, e aí, para o trabalhador receber essa quantia, tem datas, limites especificados por leis, não é isso? Tem sim, existem datas estabelecidas. A primeira parcela deve ser paga de 1º de janeiro até dia 30 de novembro, ou seja, está próxima a primeira parcela a ser paga, e eventualmente a segunda até o dia 20 de dezembro. Se por acaso essas datas não forem respeitadas, o empregador pode vir a ser autuado, pode vir a ser fiscalizado e eventualmente sofrer sanções do Ministério do Trabalho e Emprego e até mesmo do Ministério Público do Trabalho. Então, o trabalhador pode ficar atento, acontecer esse episódio, ele pode fazer essa denúncia. Sim, é possível fazer. Todos os órgãos de fiscalização têm os canais próprios para isso e é possível que sejam feitas fiscalizações, denúncias para que haja fiscalização nesse sentido. Doutor Paulo Vitor, existe alguma situação em que o trabalhador perde o direito ao 10º? Regra geral, o 13º é um direito adquirido. A partir do momento que você trabalha, você tem que receber. Por via de regra, essa é a situação. Mas, excepcionalmente, ocorrendo a despedida por justa causa, ou seja, aquela em que o trabalhador comete uma falta grave, no caso de rescisão do contrato de trabalho, nessa situação, ele perderá direito sim, porque ele só vai ter direito a receber o saldo do salário e as férias eventualmente vencidas que existirem. E no caso dos aposentados e pensionistas, quem está recebendo benefício do INSS, eles têm direito também? Simon, isso é uma pergunta muito recorrente, porque muita gente acha que, por estar vinculado ao INSS, tem direito a receber um 13º. A regra geral é que sim, se você recebe um benefício previdenciário, ou seja, uma aposentadoria, ou um auxílio-doença, diga-se de passagem, porque se o trabalhador afasta-se temporariamente, aquele período em que é um afastamento, ele deve receber o valor do INSS. Se ele trabalhou 6 meses na empresa, deve receber 6/12 da empresa e os outros 6 meses do próprio INSS, no caso de auxílio-doença. Em relação à aposentadoria por invalidez, por idade, nessa situação, o INSS deve pagar integralmente. Mas tem uma determinada categoria que não recebe, que são as pessoas que recebem benefícios assistenciais. Aquelas pessoas que têm um LOAS, como é popularmente conhecido, ou BPC, essas pessoas não têm direito a um 13º salário. E é o que diferencia muitas vezes o benefício previdenciário do benefício assistencial. Doutor Paulo, e o que é que pode ser descontado desse valor que é pago? Em relação ao valor do 13º, você pode descontar também o valor do INSS. Eventualmente, você tem, como trata de uma parcela salarial, você pode descontar o valor, sim, do INSS, mas não do FGTS, que também muita gente confunde, achando que pode ser descontado. O FGTS deve ser arcado integralmente pelo empregador.
Bom, e esse desconto costuma vir, tem alguma regra especificando se tem que vir na primeira ou na segunda parcela? Normalmente isso vem na segunda parcela. A primeira parcela é integral, a segunda parcela, porque gera 13ª competência para recolhimento dos encargos sociais, é que é descontado no segundo momento. E como calcular, né, justamente esse desconto do previdenciário, até para que o trabalhador, inclusive a gente sabe de ações em que houve um desconto irregular do INSS em cima desse 13º? O desconto, Simon, é um valor padrão, é um percentual fixo, é de 8%. Regra geral, é essa forma que funciona. Eventualmente, qualquer desconto além desse percentual pode ser considerado um desconto indevido. Também é imperioso destacar que em situações em que o empregado comete faltas, não repercutem, em regra geral, no 13º. As faltas, quando gera suspensão, advertência, isso eventualmente pode gerar no máximo de descontado, mas não eventualmente no 13º. Bom, e aquelas situações, a gente vê que no comércio, algumas lojas, alguns pontos colocam aquelas caixinhas, né, que seria também para complementar o 13º, mas aquilo não pode substituir, né? Ou seja, o empregador, na verdade, não pode se utilizar dessa quantia que eles recebem para não querer pagar o 10º, né? Não é possível substituir. O 13º é uma parcela que deve ser arcada pelo empregador. Essa sua pergunta é muito pertinente para a gente falar das comissões. Existem empregadores que pagam comissões aos empregados. Essas comissões, elas também devem servir de base de cálculo para o próprio 13º. Ou seja, a comissão é variável ao longo do ano. Se calcula essa variabilidade dessa comissão e pela média das comissões anuais deve-se pagar também o valor do 13º do salário fixo acrescentado com as comissões. Mas eventualmente uma caixinha, como a gente denomina, isso não substitui o 13º por si só. Tá certo, doutor Paulo, muito obrigado por tirar todas essas dúvidas relacionadas ao 13º. Acho que todo mundo entendeu. Agora é só esperar receber, né? Para quem ainda não recebeu. Linda, é com você no estúdio. Ok, Simon, obrigada pelas informações. Boa noite aí para você também. Obrigada, Paulo, por ter participado aqui mais uma vez do Jornal da Correia.